tem poder para que isso não acontecesse? Tem. A todo tempo, a todo instante, Deus tem poder para que isso não acontecesse. O Senhor tem poder para que o mal não chegue na minha e na sua vida? Tem. Mas tem momento na minha vida, na sua vida, como na vida de Daniel, que o Senhor permite. Ouvi falar aqui de um livramento, de um projétil que vai de um lado para o outro, apenas passa na pele dos 20. Deus permite. Mas Deus tem os seus planos. Tem hora que nós ficamos a perguntar ao Senhor: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que tudo isso está vindo sobre a minha vida? Por que Deus permitiu? E eu vou afirmar aos irmãos nesta noite: Ele não impediu que Daniel não fosse jogado na cova do leão. Pelo contrário, Ele permitiu. Mas permita falar algo para a sua vida nesta noite, aquilo que Deus colocou aqui dentro. Primeiro, Deus me alegrou. Eu fiquei maravilhado com aquilo que Deus me deu. Eu quero ser fiel a Ele e entregar a igreja dele que Ele me deu. Eu preciso entregar. Ele permitiu, mas com uma condição. Qual é a condição? Recebe aí nesta noite, irmãos. Os céus, Ele está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Talvez você está sofrendo, está passando por um problema e não sabe por que você está passando. Recebe isso nesta noite. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. O Senhor Jesus, quando Ele passou por aqui no seu ministério terreno, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10, Ele deixou escrito, e foram palavras ditas por Jesus: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Sabe o que é isso, irmão? Você está sofrendo, as lágrimas estão chegando, ninguém te entende. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. Não é à toa que isso está acontecendo contigo ou na sua vida. Não é à toa que uma menina toma 2 frascos de remédio e a mãe ainda vem dar culpa essa graça. Ela contou aqui uma parte do testemunho e Deus permitiu a outra parte para mim. Ela estava no telefone com a minha esposa, falando com a minha esposa lá do hospital. E a menina estava no soro cantando: eu estou bem, porque tem. Oh, Jesus falou para o menino: a roda vai girar. Estava louvando. Eu falei: Jesus, parece que é uma menina que tomou 2 frascos de remédio. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus não impediu Daniel entrar nas covas dos leões. Ele permitiu. Sabe o que isso aqui me diz, irmãos? Eu fui falar com Deus: Deus, o que é isso? O que tinha na lei dos medos? O que tinha na lei dos persas? Fui para muita direção perguntando ao Senhor: o que tem a ver a lei dos medos, a lei dos persas, que não pode se revogar? Por que não tirou da cova do leão? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Fui falar com Deus, estava cheio de perguntas falando com Deus. O Senhor colocou no nosso coração e eu vou falar para os irmãos nesta noite. Segundo, Deus identifica os interesses dele com os interesses do seu fiel povo. Vou repetir, irmãos. Deus identifica o interesse do céu com o interesse do seu fiel povo. Deus sabia quem era Daniel. Deus sabia o que estava acontecendo na vida de Daniel. Deus sabia quem eram os amigos que estavam ao redor de Daniel. Deus sabe da minha vida e da sua vida. Quando Deus me deu isso, Deus me lembrou do livro de Esté, capítulo 6, versículo 13. No livro de Esté, capítulo 6, no versículo 13, sabe o que estava acontecendo lá? Os homens prepararam uma forca para Mardoqueu. Os homens queriam fazer uma tramóia com aquele homem, queriam antecipar a vida daquele homem. E quando chega no capítulo 6 do livro de Esté, no versículo 13, olha, aquele homem entra na sua casa e vai falar com a sua esposa. Já tinha falado com seus amigos e vai procurar saber da esposa aquilo que está acontecendo na sua vida. A esposa diz: olha, se Mardoqueu, diante de quem você já começou a cair,
é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes cairá diante dele. Deus identifica os interesses do céu com os interesses do seu povo. Talvez estão fazendo uma covardia com a sua vida, talvez estão tentando te derrubar, mas o interesse dos céus está junto com o teu interesse. Se você está inocente disso, fique tranquilo que vem vitória de Deus para a sua vida. Quem me mostra foi perguntar à esposa: olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Deus abriu os olhos da esposa dele e ele disse: olha, se esse Mardoqueu, diante de quem você já começou a se arrebentar, cair, é da descendência dos judeus, tu não vai se prevalecer contra ele. Estão até achando que vão conseguir fazer contigo aquilo que intentaram, mas o interesse dos céus está identificado com o interesse da terra. Terceiro, sobre esta palavra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Terceiro, Deus sofre, eu preciso falar isso aqui essa noite, irmãos. Deus sofre na pessoa dos seus santos. E se quem for, seja quem for, que toque nos seus escolhidos, toque em Deus. Estão trabalhando contra a tua vida? Estão fazendo algo contra a tua vida? Estão tocando em Deus. Seja quem for, estão tocando em Deus. Tem hora, irmãos, que as pessoas procuram uma guerra, procuram uma briga, procuram uma adversidade com pessoas que ela não conhece. Às vezes olha a aparência, olha por fora e diz: não, vou investir contra ele, vou investir contra ela, porque a causa ganha, mas não te conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sofre na pessoa dos seus santos, e seja quem for que toca nos seus escolhidos, toque em Deus primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe com quem você está procurando mexer? Você conhece com quem você está mexendo? Não, então não mexa. Não mexa, porque nós somos filhos e temos pai. Nós somos filhos e temos pai. Se o pai deixar para agir, vai ter um irmão mais velho que chega, grandão da Galileia. Chega resolvendo isso na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Te convido a abrir sua Bíblia, capítulo 6 do livro de Daniel. Eu preciso apresentar para os irmãos nesta noite, no tempo que nos resta, 3 lições importantes que Deus me mostrou no capítulo 6 e no versículo de número 22. Deus me mostrou nas entrelinhas do versículo 22 3 lições importantes a serem observadas. E eu preciso contar isso para a igreja esta noite. Você que está com a sua Bíblia aberta, versículo 22, eu creio e acredito que vai aparecer na televisão aí para os irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira lição importante para a vida do crente chamado Daniel. Para a vida do crente chamado Daniel. Deus envia anjos. Na vida do crente chamado Daniel, primeiro, Deus envia anjos. Sabe aquela hora, irmãos, que você acha que você está sozinho? Sabe aquela hora que você acha que vão te alcançar? Sabe aquela hora que você está temendo? Diz o texto do versículo 22. Deus enviou anjos. Deus envia anjos. A Bíblia diz que os anjos existem não para interferir nas coisas do planeta Terra. Os anjos existem para ser agente ministrador daqueles que hão de alcançar a salvação. Por isso que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Deus envia anjo. Você acredita, você crê que Deus enviou anjo para a sua vida nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez no caminho da igreja muita coisa iria acontecer contigo, mas Deus sabia que você precisava ouvir essa mensagem e Ele fez com que você chegasse em paz. Então receba da parte de Deus. A primeira coisa importante a ser observada no versículo 22, para a vida do crente chamado Daniel, Deus envia anjo. E eu quero crer que nesta noite Deus envia anjo para a sua vida também, neste lugar. Segunda coisa importante no versículo de número 22, Deus não só envia anjo, Deus falou isso comigo, Deus não só envia anjo,
mas Deus ordena. Olha, vou dar uma ordem. Qual é a ordem? Esse crente chamado Daniel, não aconteça dano algum. Dano algum. Louvado seja o nome do Senhor. Dano algum. Se o moço foi jogado na cova, foi. Deus não impediu. Mas ele disse que não aconteça nada com ele aí dentro. Ele vai estar dentro do problema, mas nada vai acontecer com ele. Você sabe quando eles pegam e levam para dentro do problema e a gente não sabe nem por que está ali? E aí, irmãos, Deus está ali conosco, nos dando vitória, mostrando para mim e para você que nós não estamos só. Esse aí, não aconteça dano algum. Terceiro e último fato importante a ser observado no versículo 22 do capítulo 6 de Daniel. Para a vida do crente Daniel. Isso aqui é muito forte, irmão. Deus diz, agora é comigo. Agora é comigo. Ah, por que Deus disse isso? Porque o texto vai dizer que foi encontrado em Daniel inocência. E quando o rei vem falar com ele, ele diz, olha rei, além de ter sido encontrado inocência na minha vida, eu não cometi nada contra o Senhor. E resumindo, eu fui jogado aqui no critério covardia. Aí quando entra no critério covardia, terceira e última coisa, importante, Deus fala, agora é comigo. Os irmãos estão lembrados quando pegaram, fizeram aquela tramóia. Olha, aqui tem a lei dos medos, a lei dos persas. Durante 30 dias ninguém pode falar nada para homem algum, ninguém pode pedir nada para Deus algum, a não ser para ti, ó rei Dario. E fizeram tudo direitinho. Pega Daniel, joga lá, Deus permite, não aconteça nada. Mas quando Deus vê que há uma inocência na vida daquele homem, quando aquele homem testifica e diz para o rei Dario, nem contra ti cometi delito algum. Tem hora, irmãos, que nós estamos envolvidos em situação, em circunstância, que as pessoas querem nos arrasar, querem nos jogar na lona. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que essa é a hora que Deus diz, agora é comigo. Sai da frente, agora é comigo. Enquanto estão investindo contra nós, está tudo bem. Mas quando Deus chega para entrar em cena, irmãos, pode ter certeza que não fica do jeito que começou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei com o Senhor a respeito desse último dia da campanha. Falei, Senhor, tanta gente pregou muita coisa boa lá. Muita gente recebeu muita coisa naquele lugar. O que o Senhor tem para nós para esses dias? O Senhor nos deu duas mensagens, irmãos, dentro de uma. Primeira, foi mostrar para os irmãos a respeito de Daniel. Segunda, nós vamos pregar aqui hoje para quem é crente, para quem não é crente, para quem veio, para quem Deus permitiu entrar por essas portas. Eu creio que Deus tem colocado nessa porta um anjo fiscalizador, né? Chegou, entrou, senta que você vai receber hoje, é hoje que você vai sair daqui com a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Tem crente, irmãos, tem pessoas também que não entendem o que acontece na vida de muitos crentes. Tem hora que nós olhamos, a pessoa está sorrindo, está cantando, está feliz, e a pessoa fala assim, não estou entendendo, por que está assim? Era para estar chorando, era para estar cabeça baixa, era para não estar nem indo para a igreja, mas o que está acontecendo? Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que gostam das coisas do crente. Gostam das coisas do crente, como assim, pastor? Acha bonito os mistérios, as coisas do céu. Como é que é isso? A profecia, quando ela é pregada, quando acontece, quando se cumpre as revelações. A pessoa entrou, ninguém sabia nada. A pessoa olhou e falou, está acontecendo isso na sua vida, vem cá que eu vou lá. Caramba, foi Deus mesmo que Deus revelou. Isso é muito bom, mas isso é coisa do céu. Isso é coisa do céu para pessoas específicas. A Bíblia vai dizer que as coisas espirituais, só quem vai decidir ela são os espirituais. As coisas carnais, irmão, as pessoas vão ficar confusas. O próprio Daniel vai dizer que para nós basta a confusão de rosto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O rei Dario, Deus me mostrou isso na palavra. O rei Dario queria colocar a mão nas coisas do céu.
queria alcançar aquilo que Deus não deu para ele. E ele entrou pelo caminho da profecia. Ele profetizou, mas ele não creu na profecia. Ele profetizou, mas ele não creu na profecia. Quantos, às vezes, chega na igreja, profetiza, e a maior parte disso, a culpa é nossa, porque nós ficamos aqui voltados. Fala para o teu irmão aí, profetiza isso, profetiza aquilo, a pessoa vai no embalo e profetiza. A pessoa vem nem está crendo naquilo que está falando. Assim foi a vida do rei Davi. Ele profetizou, ele não creu, não acreditou naquilo que ele estava profetizando. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Com essas pessoas, Deus pega. A pessoa profetizou, não creu, Deus pega. Pega mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Os irmãos querem ver a profecia? Capítulo 6, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os irmãos acham o versículo 16, permita falar uma coisa para os irmãos desta noite. Se você veio buscar algo na campanha e não está entendendo nada, ou querido, mas está sentindo uma presença, só dá glória a Deus, só glorifica o nome dele, diz para ele: Deus, tu é bom, porque eu estou sentindo a tua presença neste lugar, eu não entendo nada ainda, eu não sei como é que é isso, Senhor, um dia talvez eu vou me envolver, eu vou me entregar, mas eu glorifico o teu nome, mas eu não estou entendendo nada. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós que já somos cristãos, batizados em água, a Bíblia diz que nós nunca devemos andar pelos olhos carnais, nós vivemos pela fé. Não é por aquilo que nós vemos, é por aquilo que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16. Rei Dario profetiza. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. O lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Profecia está aí, irmãos. Ele disse para Daniel: olha, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ele peca porque ele não crê naquilo que ele liberou. Ele peca, ele erra porque ele não acredita naquilo que ele verbalizou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar no versículo 20 que ele não creu. A Bíblia vai nos mostrar no versículo 20 a dúvida. Qual foi a dúvida? Está lá no versículo 20. E chegando-se à cova, chamou o Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: dois pontos. Daniel, servo do Deus vivo, olha aí, irmãos, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Olha a dúvida aí, uma interrogação enorme. Ele não creu, ele profetizou, ele vai te livrar. Ele não creu, ele não acreditou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus pegou aí, e Deus pega. As coisas do céu, irmãos, elas são muito fortes. A Bíblia tem um versículo no livro de Deuteronômio, se eu não estou equivocado, é Deuteronômio 29, está escrito que as coisas reveladas são para nós, mas as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Se eu não sei, se eu não compreendo, se eu não entendo, o que eu faço? Eu fecho a minha boquinha e só dou glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, faz mesmo porque eu preciso, opera. Eu quero ir embora, mas quero ir embora crendo que estou levando a minha vitória, porque as coisas do céu são sérias, são profundas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando cumpriu o ministério dele aqui na terra, ele já tinha ressuscitado. Ele vai de encontro ao seu discípulo, e um dos seus discípulos chega para Jesus, para os outros companheiros, e diz assim: ó, eu não creio, mas ele já ressuscitou, mas eu não creio, eu não acredito. Mas como é que faz você acreditar? Só se eu colocar a mão nas feridas dele,
Só se eu tocar no seu lado, nos seus pés, na sua mão, nas suas feridas, aí eu creio. Jesus chama ele e fala assim: olha, vem cá, ô incrédulo, vem cá, incrédulo, vem cá, vem. Chama ele, quando ele vem, fala: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. O Senhor, Ele quer que a gente creia, que a gente acredite. Pedro, no ministério de Jesus Cristo, ele estava assustado. Não tinha naquele barco homem algum, não tinha mulher nenhuma naquele barco. Era só homem que estava ali, era só um discípulo. E Jesus vinha andando sobre o mar. A Bíblia diz, o texto vai falar, que os homens falaram assim: olha, é um fantasma. Está escrito na Bíblia, é um fantasma que está vindo. Eles olharam bem, viram a figura, não, é o mestre, é o mestre. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda eu ir por cima d'água, andar por cima d'água, como o Senhor está vindo por cima das águas, para ter contigo. E o Senhor falou com Pedro: venha. Pedro botou o pé para fora do barco e começou a andar sobre as águas. Começou a andar sobre as águas. Quando ele chega perto de Jesus Cristo, andando já no milagre, ele começa a afundar. Jesus o segura pela mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Deus está falando para mim e para você: não adianta você vir no primeiro dia, não adianta você vir no segundo dia, não adianta você vir no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e não acreditar. Deus quer que você creia, porque só há um Deus vivo e o Deus do céu que faz algo pela minha vida e pela sua vida. Não há outro. Se houvesse outro, nós estaríamos lá. Não há outro. Ele é o único que pode nos socorrer, ainda em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pegou o rei Davi. Primeiro ele profetiza, segundo ele duvida. Dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido levar-te dos leões. A dúvida, irmãos, permita falar isso essa noite contigo. A dúvida é tão cruel. A dúvida, ela é algo tão ruim na vida do ser humano. Porque tem hora que nós somos inclinados a acreditar e a crer naquilo que a circunstância está dizendo para nós. Mas você veio hoje, essa noite, na casa do pão. Você veio hoje, esta noite, a Bíblia diz, você veio na casa do pão, na casa da oração, você veio no lugar que você precisa. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma vitória, você vem no lugar certo. Se você já está cansado de chorar, você vem no lugar certo. Talvez nós estamos que nem aquela mulher do fluxo do sangue. Como é que aquela mulher, pastor? Diz que ela gastou o dinheiro com tudo que ela podia. Foi em todos os lugares que ela podia. E agora já não tinha mais nada. Ela vê Jesus vindo e a multidão apertando. E ela vai buscar o último recurso e vai liberar a palavra. Então somente o seu tocar, na orla do seu vestido, então somente eu tocar, pode ser até por trás, não precisa ser nem de frente. Se eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Jesus está falando: você precisa crer. Você precisa crer. Botar para dentro de você que esse choro pode parar hoje. Que essa luta pode terminar hoje. Você tem que crer. E aquilo que você vem buscar, você pode sair daqui com a bênção do Senhor nas tuas mãos. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Jesus, quando encontrou o cego, ele diz: o que queres que eu te faça? Parece, irmãos, uma loucura, mas o Eterno quer comunicar conosco. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu vejo. Vai, vê. A profeta salvou. A profeta salvou. Esse homem queria profetizar. Daniel, o Deus que você serve, eu te conheço. Tu é um camarada, gente boa. Eu até gosto de você. Fiquei a noite toda tentando te livrar, mas eu coloquei o anel. A lei do metros do pé, você não pode mudar. Aleluia. E se mudar, fica mal para mim, Daniel. Mas eu passei a noite toda em aperto.
Mas Daniel, o Deus que você serve, eu te conheço. Tu ora 3 vezes ao dia, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Tu ora todo dia. Ele vai te livrar. Ele liberou a palavra. Mas chega no versículo 20, dar-se-ia o caso do Deus que tu serve poderia ter te livrado do poder dos leões. Mas, irmãos, não há leão certo. Não há leão certo quando você serve o Deus do céu. Não há leão certo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pega Dario e vai dar uma lição nele. Por isso que eu digo que a dúvida é cruel. Porque se nós colocar dúvida no meio, a gente vai voltar para casa da mesma maneira que a gente veio. Mas se nós colocarmos a certeza da vitória, ainda que nós não pegamos ela hoje, talvez até no meio do caminho Deus vai ela chegar na nossa mão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chamou Dario e disse assim: olha só, meu filho, você quer ser profeta, então você tem que aprender a linguagem de profeta. Versículo 25, o Senhor falou para Dario. Começa aí dando uma saudação de crente. Dá uma saudação de crente. Como é que é isso? Pega aí e já fala abertamente para todo mundo te ouvir. Chama os povos, chama os homens de línguas, os outros lugares, e dá uma saudação. Primeira coisa que você tem que mudar é o linguajar. É o linguajar. É a saudação de crente. Lá no versículo 25, parte final. A paz vos seja multiplicada. Talvez nós estamos atrás de um problema e Deus está querendo dar solução de muita coisa na nossa vida. Você vem buscar uma coisa e Deus está endireitando outras e outras e outras. Ô irmãos, eu creio nesta noite que portas estão sendo abertas. Eu creio nesta noite que sepulturas estão sendo fechadas. Eu creio na cura nesta noite. Eu creio no milagre nesta noite. Eu creio, irmãos, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Dario começa a profetizar na linguagem dos crentes. A paz vos seja multiplicada. Para por aí, Senhor. Não. Diz para o povo o que o povo tem que fazer. E aí ele começa a escrever. Olha, vocês têm que temam perante o El Shaddai de Daniel, o Deus Todo-Poderoso. Vocês temam e temam. Sabe o que é isso, irmãos? Não é só no dia da campanha, não é só no dia da vitória, não é só no dia do aperto. É quando nós estivermos distantes da igreja, nós tremermos sabendo que tem um Deus no céu que vê a nossa vida e conhece o nosso problema. Nós sabemos que nós temos um Deus do céu que nos acompanha. Apocalipse diz que os seus olhos são como tocha de fogo, ele nos enxerga em tudo quanto é lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Temam e temam perante o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso de Daniel. Mas por que eu deveria fazer isso? Porque Ele é o Deus vivo. Não há outro. Ele é o Deus vivo. Não há outro. Se há outro Deus aqui essa noite que nós poderíamos pedir, talvez nós estaríamos pedindo, mas Ele é o Deus vivo. O moço pagou, foi cedo, olhou, acompanhou, viu direitinho, acompanhou o cortejo, viu aonde colocar o corpo, ali que sepultou, está aqui, está pago. À noite eu venho trabalhar nesse corpo, dentro do cemitério. Entra aquele moço, entra aquele funcionário, vai lá naquele corpo trabalhar no corpo. Quando chegou lá, irmãos, começaram a mexer naquela catacumba, começaram a mexer naquele corpo. O demônio pegou aquele moço que pagou, jogou ele de um lado para o outro, jogou de um lado para o outro. O pessoal do cemitério ficou olhando o que está acontecendo. Ele pagou, ele veio tirar o corpo, ele acompanhou toda a trajetória durante o dia, e agora ele vai fazer um trabalho em cima desse corpo. E o demônio batendo no cavalo dele, E quando foram perguntar, o demônio disse que naquele corpo não podia, que aquele corpo era dele. Até depois da morte, Deus guarda os seus. Até depois da morte, Deus guarda os seus.
A Bíblia diz que Eliseu morreu, enterraram ele, a sepultura estava aberta. Na hora do sufoco, pegaram o camarada que morreu, jogou em cima da cova de Eliseu. Quando bateu nos ossos dele, o camarada reviveu. Deus cuida dos seus até depois da morte. Ele é um Deus vivo. Não tem outro para nós pedirmos. Não tem outro para nós buscarmos. Louvado seja o nome do Senhor. A moça chegou no centro espírita, tentando resolver o problema dele. A moça estava lá atrás, esperando a hora dela ser consultada. Os demônios foram todos embora. Parece que eles estão querendo fazer uma greve mesmo, né? Foi todo mundo embora. E a moça está lá esperando para ser atendida. Moça desviada da casa de Deus, distante do caminho de Deus, lá dentro tentando buscar solução para a sua vida, e os demônios foram todos embora. A mulher que estava lá dando expediente, olhou, não entendeu nada, porque os guias foram embora, e perguntou: o que aconteceu? Mandou chamar a menina e falou assim: olha, sai daqui, que o teu lugar não é aqui. Depois que tu entrou aqui, os guias foram embora, nada mais aconteceu, nada mais passou, mesmo desviada, mesmo longe do caminho do Senhor, existe um Deus vivo que cuida da vida de um, de outro e de todos nós. Querido, não tem outro, não tem outro. Se Deus permitiu que tu entrasse por essa porta, é porque Deus quer falar contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Caminho para o fim, falta 2 minutos ali. Dario começou a ser profeta de verdade. Paz vos seja multiplicada, temam e tremam perante o El Shaddai. Ele é o Deus vivo. A respeito do reino dele, o reino dele é um reino ativo. Tem muita gente que se engana, achando que a igreja é uma válvula de escape. Está acontecendo isso comigo, eu vou correr ali. E o dia que a igreja estiver fechada? E o dia que acontecer algo contigo de madrugada, a igreja estiver fechada? Para onde você vai? A igreja, irmãos, o reino de Deus é um organismo vivo. É um organismo vivo. Não é uma entidade filantrópica só, não. É um organismo vivo. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem cântico espiritual, outro tem doutrina, se junta tudo isso e esse organismo vivo começa a acontecer. Deus se manifesta. Jesus falou nos evangelhos: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio de vós. Deus está aqui esta noite, Ele sabe o teu problema, Ele conhece aquilo que você está atravessando. Quando você entrou por essas portas, Ele já te viu de alto a baixo, porque Ele nos conhece, sabe o nosso nome, conhece aquilo que nós estamos atravessando, e Ele quer te dar vitória. Dario vai falar: o seu reino não se pode destruir. Tem pessoas que às vezes investem contra o reino de Deus. Tem pessoas que às vezes querem fazer alguma coisa contra o reino de Deus. Irmãos, contra o reino de Deus não vale encantamento. Não vale encantamento. Se Deus falou que vai acontecer, pode correr, porque vai acontecer. Se Deus falou que não chega, é porque não chega. Salomão vai escrever dizendo: como andorinha no seu voo e um pássaro no seu vaguear, a maldição sem causa, ela não chega, ela não chega. Louvado seja o nome do Senhor. Pode estar colocando ali a galinha na encruzilhada, amarrando a boca do sapo, esperando, botando garrafa de garrafo, colocando aí um bico ali, e não pode fazer o que for. A maldição sem causa, ela não chega. Ela não chega. Louvado seja o nome do Senhor. O seu reino não pode ser destruído. É um organismo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua extensão? Como é que é a extensão do reino? Dario vai profetizar agora. É até o fim. É até o fim. Ele é conhecido no grego como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o início e o fim. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. São 9 horas, eu preciso terminar a minha participação nesse culto, mas eu queria orar pela sua vida, eu queria te convidar a estar de pé. Não sei qual é o seu problema, não sei o que você está acontecendo contigo, mas hoje é o último dia da campanha. Eu quero te chamar
uma batalha de milagre. Se você entrou aqui precisando de um milagre, te convido a você vir à frente. Porque o Deus que nós servimos é Deus de milagre. Pastor, eu estou chorando, estou com um problema muito difícil. Muito difícil. Ô irmãos, o Deus que nós servimos, seu reino não tem fim. Ele resolve o problema difícil. Ele resolve o problema difícil. Eu quero orar pela sua vida. Eu só gostaria que você cresce naquilo que foi pregado aqui esta noite. Talvez Deus vai fazer contigo a mesma coisa que fez com Daniel. Ele vai até permitir que as pessoas achem que está conseguindo algum intento contra a sua vida. Mas fique firme. Fique firme. Porque não vai acontecer nada na sua vida além daquilo que Deus não permite. Nos dias das mães, domingo agora passado, vou falar isso para me terminar. Levantei de manhã, muito cansado. Eu estava no chuveiro, uma vontade muito grande veio sobre a minha vida de eu começar a chorar. Chorar mesmo. Uma angústia veio sobre a minha vida para tomar conta de mim devido a um problema. Eu falei para o Senhor, eu não vou chorar, porque eu preciso só do Senhor na minha vida. É só o Senhor na minha vida, eu não vou chorar. Eu engoli aquele choro, eu não chorei. Levantei a cabeça, fui e voltei, e Deus me deu vitória. É a gente entender que a gente está precisando, mas é o tempo de Deus. O tempo de Deus para a sua vida pode ser hoje. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, meu Filho, eu quero te louvar, Senhor, por cada vida que aqui está. Senhor, no mundo espiritual, Senhor, muita coisa está acontecendo. Tu viu a vida dele, tu viu a vida dela quando entrou por esta porta. Esse coração, Senhor, arrebentado, esse coração partido, meu Senhor, essa preocupação, Senhor, volta ao normal. Deus, em nome de Jesus, bota um ponto final nisso, Senhor. Bota um ponto final nisso, Senhor, da vitória ao teu filho, à tua filha. Permita, meu Senhor, a crer que neste lugar é o Senhor que faz, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que dá vitória. Deus, tu falaste a respeito de Daniel, ele vai entrar na cova sim, mas nenhum dano vai acontecer com ele, nenhum dano vai acontecer com ele, porque eu estou enviando um anjo para fechar a boca do leão. Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, todos esses, meu Senhor, que estão levantando contra esta vida nesta hora, em nome de Jesus, joga por terra. Se há algum trabalho, meu Senhor, se há alguma coisa feita, planejada, arquitetada contra o teu filho, contra a tua filha, em nome de Jesus, seja desfeito, seja despedaçado, seja inutilizado nesta hora. Todo mal, volta para quem te enviou, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus, garante a vitória dele, garante a vitória dela, assina ela nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus.